quero falar sobre a grande meretriz. A grande meretriz é a Igreja Católica. A Igreja Católica, registrada no cartório, o nome dela é Mitra Arquidiocese. Mitra é o deus Mitra lá da Pérsia. Surgiu em 2600 anos antes de Cristo. E Arquidiocese significa grande Deus César. Além de ter o Deus Mitra, tem o Deus César também. E o carrossel que arrasta tudo isso é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo traz dois nomes, Jesus, Cristo, que vêm de origens diferentes, como Jesus Cristo é de origem grega, vem do deus Iesos. O Vaticano chama Iesos Cristo. E Iesos é um deus grego. A figura de Iesos é um homem sentado numa cadeira, com uma cabeça de bode, uma mão para cima, outra para baixo, circulado por uma serpente, no peito o cinto de Salomão, que é a estrela de 5 pontas, e o pênis de Baal ereto no busto, na barriga. Esse cara aí é considerado Bafomete. O nome dele é Iesos. E esse Iesos foi colocado no lugar do Messias, que deveria ser, de acordo com a profecia de Isaías, deveria ser Yalmanaú. Por que Yalmanaú? Porque o nome que tem lá é Emanuel. E Emanuel é referente ao deus El, que é o pai de Baal, e que era adorado lá no norte de Israel. Era um cananeu, um deus cananeu. Até Elohim também é referente a esse deus El. Mas por trás desse nome Emanuel, os tradutores da Bíblia, os 72 escribas e fariseus que traduziram do hebraico para o grego a pedido do rei Ptolomeu, eles ocultaram os nomes do Deus de Israel e colocaram os nomes cananeus dos deuses lá, para que os nomes do Deus verdadeiro não fosse blasfemado. De certa forma, eles estavam corretos. E resguardar o nome sagrado, né? E nem eles pronunciavam, somente o sumo sacerdote uma vez por ano, e no Santo dos Santos. Então eles tinham todo o direito de preservar o seu Deus. E colocaram na Bíblia, nas escrituras gregas, nomes todos trocados dos profetas e também jogaram o nome do Deus grego, deve ter sido a pedido mesmo dos gregos, né? No lugar do Messias, que tinha nascido lá em Belém de Judá. Então, ficou Jesus. Interessante que eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha mais ou menos 13 anos, ou 15 anos. Aí eu comecei a ler de Gênesis, fui subindo, quando cheguei em Mateus, que apareceu um anjo a Maria dizendo: Maria, você é agraciada, a sombra do Todo-Poderoso será sobre tu, e tu terás um ente querido, e ele será chamado de Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Maria, isso é para que se cumpra o que está escrito lá em Isaías, que diz: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado de Emanuel. Aí eu parei assim, imediatamente, assim, poxa, o que tem a ver Emanuel com Jesus? Que nome diferente é esse? De onde saiu esse Jesus?
tinha no Velho Testamento, eu tinha lido todinho, não tinha visto esse Jesus em canto nenhum. Tinha visto Emanuel. Aí eu fiquei assim, tudo bem, eu estava querendo ler a Bíblia todinha e continuei lendo. Depois de bem uns 30 anos, aí apareceu um tal de Luiz Cláudio no canal que tem Conversa na Madrugada, e ele falou, explicou que era estudioso do hebraico, do aramaico, do grego, e que o nome Jesus era exatamente isso que eu falei agora, e que o nome correto seria, ainda errado diz ele, Imanaú, ele falou Imanaú, porque era referente ao que Emanuel falou, que Isaías falou. Só que estudando mais um pouquinho, aprofundando mais, eu percebi que ele estava meio caminho andado, mas a gente tinha chegado ainda no final. Eu percebi então, como ele falou, tinha Benjamim Netanyahu, tinha Yahushoru, que era Israel, e tinha Yahushalaim, que era Jerusalém. Então o nome teria que combinar com esses nomes, porque o Altíssimo tinha dito assim: darei meu nome aos filhos dos homens, um povo que se chama pelo meu nome, uma cidade que tem o meu nome. Então tudo tem o nome deles, profeta e tudo. Então, de acordo com o que Isaías profetizou, o nome correto seria Yalmanaú, porque Yal é a abreviatura de Yahu, e Mana já está, né, dizendo conosco, e U em hebraico, o U e o L significa o Altíssimo Ser incriado, segundo também Luiz Cláudio. O Altíssimo Ser incriado. Então o nome correto seria Yalmanaú, porque o nome do pai é Yahu, não é Yahu, porque lá em Israel eles não pronunciam a última palavra curta, eles alongam, como a palavra Cabala, nós aqui chamamos de Cabala, lá eles chamam de Cabalá, eles alongam o final, eles Yahu, é Yahu. E ao contrário, você vê que o nome é tão perfeito, Yahu, e ao contrário, Ruha significa o Espírito Santo. Yahu é o nome de Deus e Ruha é o Espírito Santo. Ao contrário. Diferentemente do nome em inglês, que dog, ao contrário é God, ao contrário é dog, cachorro, né? Quer dizer, é totalmente diferente, né? O hebraico, tanto faz de frente para trás como de trás para frente, sempre está louvando o Altíssimo. É uma língua que não tem malícia, né? Já este nome que eu falei para você agora, arcodiocese, é um nome totalmente malicioso. Primeiro que nessas palavras arcodiocese, sublimamente tem uma frase que é, se você pegar as letras de arcodiocese, você pode formar uma frase dizendo assim: idiotas adoradores de César, certo? Arcodiocese, sublimamente significa idiotas adoradores de César, e literalmente é grande Deus César. Então, eles estão... Constantino, rei de Roma, tinha um filho que se chamava Valérius Crispo. Astutamente ele tirou o P e colocou um T, que parece com a cruz, para combinar com o sonho dele de uma cruz de fogo, é aquela conversa toda que ele falou. Aí ficou Cristo. Então Cristo é filho de Constantino, rei de Roma. Aí juntou Cristo, que era romano, junto com Jesus, que era grego. Ficou dois deuses num só, para agradar gregos e romanos. Certo? Então, a Igreja Católica é a grande meretriz, porque ela tem vários ídolos, adora vários deuses. Adora esses deuses aí que eu falei, e adora ainda a deusa Diana, Diana, rainha dos céus, que era lá a deusa lá de Efésios, a grande Diana de Efésios, que agora eles transformaram em Maria, rainha dos céus, que é a mesma coisa. Interessante é que este nome, arcodiocese, Jesus Cristo, certo? Eles faz parte da grande meretriz. E assim, as igrejas evangélicas
são filhas da Igreja Católica. Como sendo filhas de uma grande meretriz, também são meretrizes, porque elas vieram com João Wesley, padre, com Martinho Lutero, com Jacobi e João Calvino. Esse pessoal aí trouxeram o cristianismo católico e espalhou, formando os evangélicos, os protestantes e os cristãos em geral. Mas veja só, na realidade isso constitui um baixo meretrício. Todo cristianismo é um baixo meretrício, porque é vindo de uma mãe prostituta e filhas prostitutas também. Portanto, lá em Apocalipse diz assim: sai dela, povo meu, para não ser cúmplice dos seus pecados. É exatamente isso. Então, este nome que eu falei para você, Yahumanahu Hamashia, que é o Altíssimo Ser incriado, Yahu conosco, certo? É o nome mais correto. No entanto, até esse nome sendo mais correto, ele tem prazo de validade. Porque em Apocalipse, nas cartas de João às 7 igrejas da Ásia, no final daquela carta, ele diz: ao vencedor eu darei uma pedrinha branca escrito seu novo nome, e só saberá aquele que recebe. E ele diz mais: ao vencedor eu darei a conhecer o meu novo nome, e o novo nome do meu Pai, e o novo nome da cidade santa. Então tudo terá um novo nome. Esses nomes todos têm prazo de validade. Vão se findar. Certo? Ou já se findaram, né? Não sei bem, mas é por aí. Certo? Então diz aí: sai dela, povo meu. Eu disse: sair dela para onde? Para onde é que eu vou agora? Você não vai para canto nenhum, meu amigo. Você só tem que fazer uma coisa. É o que o mestre falou antes de morrer. O Messias, quando estava aqui com os seus discípulos, ele falou para seus discípulos, antes dele morrer, ele falou: guardai meus mandamentos, porque os meus mandamentos não são pesados. Guardai minhas palavras, porque se vós guardares meus mandamentos, verdadeiramente sereis meus amigos, e eu e o Pai viremos faremos morada em vós. Ele mandou guardar os mandamentos. Não foi guardar a carne, o sangue, o corpo, a alma e a imagem dele. Mandou guardar a palavra, porque a palavra é o verbo que se fez carne. É o próprio Deus sobre o sopro divino. É o sopro divino, é a palavra divina. E esta palavra é o próprio Espírito Santo. E não se deve blasfemar contra o Espírito Santo, porque não tem perdão nem nesse século, nem no outro. Então, muito cuidado nessa parte aí, certo? Se bem que é muito difícil blasfemar contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo não anda por aí vagando, não. Não, de jeito nenhum. Então, né, não é tão fácil se blasfemar contra o Espírito Santo, não. É por isso que é um pecado bem difícil. Se fosse muito fácil, ninguém se salvava. Mas vamos lá. Então, se você guardar os mandamentos, lá em Apocalipse diz assim: sem a lei e o testemunho, ninguém verá a alma. Certo? E a morte do Messias na cruz foi para nos constranger a guardar os mandamentos. Porque ele disse assim: olha, quem não beber minha carne, não comer o meu sangue, não tem vida em si mesmo. Mas ele falou isso aí espiritualmente, porque ele diz: a carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos digo são espírito, são vida. E minhas palavras são eternas, porque não são minhas, é do Pai que me enviou. E todas as palavras são eternas. A Bíblia fala que os homens serão julgados por toda palavra que sair da sua boca. E o Pai Celestial pedirá contra a toda palavra torpe que sair da boca do homem. E mesmo aqui na terra, os policiais, quando prendem alguém, dizem assim: tudo o que tu disseres poderá ser usado contra ti. Veja como a importância da palavra. Como a palavra é importante. Pela palavra, o Pai criou todas as coisas. A palavra tem um poder imensurável. Você não imagina o poder da palavra. Mas daquela palavra que vem do coração. Não é qualquer palavra à toa. Não é palavra jogada fora. Mas palavra que remói dentro do interior e sai jorrando como que é algo que como não pode mais ficar guardado. Esta palavra é poderosa. Então, sai dela, povo meu, para não ser cúmplice dos seus pecados. O cristianismo em si, e a pessoa de Jesus Cristo,
ele foi colocado no lugar do Messias. Porque Paulo já dizia há 2000 anos atrás, o anticristo já está no nosso meio. Eu digo a vocês, não só tem só o anticristo, tem muitos anticristos. Os anticristos têm se multiplicado. Mas isso tem uma vantagem. Se tem muitos anticristos, é porque tem muitos cristos. Porque quando o Messias estava aqui na terra, ele falou uma parábola. Ele disse, se o grão de trigo cair no chão e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Você sabe o que significa isso? Você planta um grão de trigo, quando nasce uma espiga, tem milhões de trigos. Assim ele se multiplicou. Na morte e ressurreição dele, ele se multiplicou. Agora tem muitos Cristos. Vamos dizer assim, Cristo, vou usar essa palavra Cristo. Não é Cristo não, é Messias, é ungido. Mas eu vou usar Cristo para você saber de quem eu estou falando. Para você entender. Então, muitos Messias agora. Muitos Messias. E para você ter uma ideia, nós vivemos há muito tempo em um loop temporal. Porque o Pai Celestial tem mandado seu Filho várias vezes aqui na Terra. Ele morre e ressuscita e vai de novo. Ele vai e vem de novo e morre de novo. Tentando resolver o problema da Terra. E até agora não conseguiu. Aí ele resolveu mandar vários Cristos agora. Não só é um Messias. Tem milhões de Messias na Terra agora. Tentando resolver esse problema da Terra. Porque de tanto ele mandar e não dar certo, mandar não dar certo, mandar não dar certo, mandar e não dar certo. Ele agora mandou uma turma cheia, poderosa. Que vai vencer a grande tribulação, que são os vencedores, certo? Existem 4 qualidades de pessoas salvas. Os vencedores serão premiados, serão bem-aventurados no final, porque passarão para a grande tribulação. Os remanescentes serão lá de Israel, a pequena parte de Israel, e os 144 mil, e a grande multidão que está no trono de Deus gemendo, dizendo, até quando, Senhor, com vestes brancas? Tá bom?